Boa tarde, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Estamos aqui mais uma vez para bendizer o nome poderoso do Senhor Jesus, amém? Eu creio que você está bem e tenho certeza que você vai ficar melhor ainda. Estamos aqui para falar da bondade de Deus, né? O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel, não é isso? Muitas vezes temos provas amargas, mas nosso Deus é fiel. Quando Ele decreta, está decretado. Quando Ele fala, quem é que vai revogar o que Deus fala? Não é verdade? Então, hoje, irmão, eu estava orando, sabe? Estava orando em oração e falando com o Espírito Santo de Deus a respeito da nossa vida. E o Espírito Santo de Deus assim fazia assim, me dando um entendimento que muitas vezes, irmãos, a gente dá mais honra para o diabo do que para Deus. Porque nós costumamos muito se preocupar com o que o inimigo vai fazer ou com o que o inimigo está fazendo, é isso? Então, o Espírito Santo de Deus me trazia assim aquele discernimento que a gente deixa de dar honra para Deus, a gente deixa de ficar glorificando a Deus, porque a gente fica preocupado com as coisas, irmãos. Entendeu? Então, eu imediatamente eu falei, realmente é verdade. A gente fica todo o tempo, tá repreendido isso, tá repreendido aquilo, tá queimado isso, tá destruído isso, você não me ataca, você não me toca, e a gente fica só lutando contra o adversário. Então, se a gente, em vez de ficar preocupado com as armadilhas que o inimigo arma, se a gente ficar dando só glória, aleluia, oh glória, aleluia, obrigado Senhor, oh Deus lindo, eu te amo, eu sou a justiça de Jesus Cristo, eu sou a justiça de Jesus, eu sou a imagem e a semelhança de Cristo. Ele me chamou por cabeça e não por cauda. Nós somos mais que vencedores. Se a gente passar a ter esse hábito de ficar engrandecendo, exaltando ao nome santo do Senhor Jesus, irmãos, não tem para o inimigo. Não tem de forma nenhuma. Então o que a gente vai fazer a partir de hoje? É começar a orar, oração de louvor e de adoração a Deus, sabe? Aqui em Atos 12, versículo 6 diz assim: Na noite antes de Pedro ser levado ao julgamento, ele dormia preso com 2 correntes entre os 2 soldados. E outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: Depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: Vista-se, calça e sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro estava o quê? Pedro estava preso. Pedro estava acorrentado. Os guardas guardavam a porta da prisão, porque Pedro ia ser julgado por Herodes. E a palavra de Deus diz que o anjo entrou, de repente uma luz intensa brilhou na cela, e o anjo do Senhor apareceu e tocou no lado de Pedro para acordá-lo. Por que Pedro estava acordado? Se Pedro estava em aflição, se Pedro estava preso. Ele estava dormindo exatamente por esse motivo que eu estou lhe dizendo. Pelo motivo de confiar, de acreditar que não importa a situação que nós estejamos enfrentando, Deus virá em nosso socorro. Deus virá em nosso encontro. E Deus mandará o socorro sim. Porque Ele é mestre em criar, em fazer, em aparecer nas horas necessárias. Então, Pedro deixou a cela, seguiu o anjo o tempo todo, porém pensava que era uma visão, sem entender que era real. O que ocorria? Passaram o primeiro, o segundo posto.
de guarda. E quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho. Olha aí, Deus abrindo o portão para você. Olha aí, Deus abrindo porta para você. Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua até que subitamente o anjo deixou. Quando Deus quer abrir uma porta, precisa da mão humana? Quando Deus quer tirar alguém da prisão física, emocional, espiritual, Deus precisa de ajuda humana? Não precisa. Você só precisa seguir. Você só precisa crer, acreditar que Ele é capaz de entrar onde você não entra. Ok? Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João, Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. E ele bateu a porta da frente e uma serva chamada Robe foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Adiante da insistência dela, concluíram: deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando foram, por fim, abriram a porta e viram, ficaram admirados. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhe contou como o Senhor havia tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu. Então, aqui é a história de Pedro, que a gente já sabe. Pedro foi preso porque Herodes perseguia, porque pregava o evangelho. Mas Pedro estava dormindo. Deus mandou o anjo tirar Pedro da prisão, você para ver. Passou o primeiro e o segundo. Quando chegou no portão de fora, que dava para a rua, o portão se abriu sozinho. Imagine que Deus tão poderoso é esse, que abre o portão de uma prisão sem precisar da ajuda de um ser humano. E o que estava acontecendo com os guardas? Os guardas estavam... Tenho certeza que os guardas, o anjo botou eles para dormir. O anjo botou aqueles guardas que estavam guardando a porta daquela prisão, estavam todos dormindo. Quando Herodes mandou buscar Pedro, Pedro já não estava mais ali. Mas só que a palavra do Senhor diz que Herodes ficou irado, ficou indignado. E Herodes estava sentado no seu trono e ele fez um grande discurso. Porém o povo ovacionava gritando: é a voz de um Deus, não de um homem. Então Herodes, ele queria a glória para ele. E você sabe o que aconteceu com Herodes? Herodes, o Senhor, no mesmo instante que Herodes estava se vangloriando e o povo estava achando que Herodes era um Deus, no mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu glória a Deus. E por isso, a Bíblia diz o seguinte, você vai saber o que aconteceu com esse cabra. Ele não deu glória a Deus, foi comido por vermes e morreu. Na mesma hora que ele estava se vangloriando e o povo estava aplaudindo ele, o anjo do Senhor desceu, tocou nele, ele foi atraído por uma enfermidade e ele foi comido, morreu comido de verme. Ele morreu comido de verme. Isso aconteceu porque ele não admitia e ele não aceitava a palavra do Senhor e ele não dava glória a Deus. Por ele não dar glória a Deus, ele foi contaminado de uma doença e morreu comido de verme. Os bichos comeram ele. Irmãos, nós iremos orar. Nós iremos continuar clamando. Nós iremos continuar, irmãos, dando honra e glória ao Senhor Jesus. Nós vamos aprender a parar de nos preocupar com os problemas. Porque quando os problemas chegam, a tendência é ficar desesperado. Nós vamos fazer tudo para amortecer, para adorar, exaltar o nome do Senhor Jesus. Que Ele é digno de toda honra e toda glória. Quero convidar você a orar. Quero convidar você a estar nesse propósito, os 300 Gideões, os 300. No dia 1º, nós estaremos em oração. 7 dias de oração pelas causas impossíveis. E eu creio que você está aí, você tem uma causa. E nós iremos orar. E Deus irá fazer algo surpreendente em seu favor, ok? Oramos nessa tarde. Deus Pai, Deus querido e santo.
Eu sei que tu és um Deus soberano. Eu sei que tu és o Altíssimo. Eu sei que a tua palavra diz que o Senhor enviou um anjo e que o Senhor enviou quando Pedro estava em corrente entre 2 soldados e outros estavam guardando a porta da prisão. Mas de repente, uma luz intensa brilhou naquela cela e o anjo do Senhor apareceu. Que nessa tarde, Deus, uma luz intensa possa de entrar na casa dessa mulher, na casa desse homem, na casa dessa pessoa que precisa tomar uma decisão na vida dela. Pessoas que estão em incerteza, na confusão, a mente confusa. Nós precisamos, Deus, que o Senhor venha tocar nessas pessoas. Que essa luz intensa possa brilhar na nossa vida nesse dia de hoje. Que o Senhor possa trazer, nos fazer reconhecer que sem Ti nós somos nada. E que sem Ti não chegamos a lugar nenhum. Que possamos aprender a dar glória a Deus e graças a Deus por todas as coisas. Mesmo se estiver difícil. Mesmo se você acha que você está passando algo tão de terror na sua vida. Pare de concentrar nesse problema. E se concentre agora em começar a dar glória a Deus. E você vai ver as mudanças sobrenaturais que vai acontecer na sua vida. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, porque foi através do louvor que Josafá obteve resposta da sua oração. Ele disse: Senhor, eu não tenho condições. Eu não posso enfrentar essa grande multidão que está vindo contra mim. Tu és o Deus que fez os céus e a terra. E no Senhor está a força e o poder. Nós sabemos que nós não temos condições. Mas é o Senhor quem pode, quem vai fazer. Libertar aqueles que estão oprimidos. Libertar aqueles que estão encarcerados. Libertar aqueles que estão hospitalizados. Libertar aqueles que estão cativos em casa. Pessoas que estão panicando. Pessoas que já não têm mais confiança que vai sair dessa crise. Eu sei, meu Pai, que a crise está batendo na porta de muita gente. Mas o Senhor não é Deus de crise. Para os que confiam no Senhor não existe crise. Nós vamos sobreviver. Porque o Senhor é aquele que manda maná do céu. E o Senhor não deixa faltar nada para aqueles que em Ti confiam. Meu Deus, abra as portas. Move o céu, move a terra. Move, Senhor Jesus, em nosso favor. Abre essas portas. Faça como essas portas se abriram diante de Pedro. Quando chegar no portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho. Abre esses portões na vida desse pai de família, na vida dessa mãe de família, na vida desse jovem, na vida dessa pessoa que está procurando emprego. Mediante essa crise que os países estão enfrentando. Mas o Senhor manda te dizer que se você confiar e acreditar, não vai ter crise para você, não vai ter crise na sua família, as portas do inferno não vai prevalecer, nenhuma arma forjada que levantar contra você vai prosperar, pois o Senhor disse que o portão vai se abrir. Não vai ser por mão humana, não vai ser por ajuda humana, mas vai ser a mão do eterno Deus, o divino, que vai abrir essa porta para você. E vai mostrar que Ele é Deus de surpreender, Ele é Deus de surpresa, Ele é Deus de provisão, Ele é Deus que abre poços aonde não tem uma veia de água. E Ele tira água da rocha e Ele faz brotar no seu deserto aquilo que você não teve condições de semear. Deus diz que vai nascer, porque Ele é o dono da terra, Ele é o dono da chuva, Ele é o dono de tudo, e a Ele pertence toda a honra e toda a glória. Se Deus falou, está falado. Quem é que vai revogar a palavra de Deus? Esteja pronto para receber a bênção do Senhor Jesus. Comece a dar glória a Deus, comece a amortecer o nome do Senhor e comece a agradecer por tudo que Ele fez e por tudo que Ele vai fazer na sua vida. Deus tem um negócio com cada um de nós. Basta a gente estar disponível para receber de Deus a vitória. Não se esqueça,
Pedro deixou a cela e seguiu o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão. Você vai estar como os que sonham. Você vai estar como os que sonham quando esse portão se abrir diante de você. Deus te abençoe. Um abraço e digo uma coisa a você: não temas, não se preocupe, só dê glória e aleluia e deixe o resto por conta de Deus. Amém? Um abraço e até amanhã.